Nutri, tô parecido com um stick. Eu tenho braços e pernas com tamanhos médios aqui, de acordo com a população, mas estou com uma barriguinha que me incomoda. O que eu faço da minha vida? Faço um período de cutting para que eu possa cortar essa barriga aqui, ou faço um período de bulking, onde eu vou conseguir amplificar os meus ganhos de massa muscular nas regiões periféricas do meu corpo, região de braço, região de coxa. Nessa mini aula de hoje eu vou te ensinar exatamente o que você precisa fazer se você é um daqueles falsos magros, daquelas pessoas que tem pouco volume de massa muscular, mas com aquela pochetinha que tanto incomoda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, me avise, Elias, como que eu te aviso? Deixa um comentário aqui pra mim, dá um like no vídeo, se inscreva no canal também, para não perder nenhuma notificação, porque a explicação de hoje vai ser direta e muito funcional para você entender o que você precisa fazer da sua vida, sendo você um indivíduo falso magro. O que você precisa entender sobre o assunto é basicamente o seguinte: sempre que você é um falso magro, ou seja, você tem um alto percentual de gordura, especialmente na região mais central do seu corpo, ou seja, a região da circunferência abdominal, circunferência de cintura, tudo isso faz com que você tenha um processo que a gente chama de resistência à insulina. A insulina é o principal hormônio responsável por levar os nutrientes que você consome para locais para os quais você gostaria que eles fossem. Então, por exemplo, ao invés de você comer uma banana, um pão, uma maçã, uma pera, e você transferi-la para a região do adipócito, ou seja, onde você guarda a gordura, você poderia transformar aquilo num armazenamento de energia muscular, que é o nosso glicogênio muscular, por exemplo. Então, sempre que você tem uma sensibilidade à insulina, você consegue captar e absorver melhor aquele carboidrato, permitindo com que você use mais energia durante o treinamento físico e, consequentemente, então, performe melhor, consiga aumentar o teu volume de treinamento e etc. Obviamente, se você é um indivíduo com resistência à insulina, que é exatamente o contrário de sensibilidade à insulina, você não terá tão boa absorção de carboidratos. O que isso significa para a gente? Que num indivíduo resistente à insulina, ou seja, num indivíduo que é falso magro, se você caprichar demais na quantidade de carboidrato na sua dieta, ao invés de você direcionar aquele carboidrato para transformação de glicogênio muscular, por exemplo, ou melhor dizendo, para o armazenamento de glicogênio muscular, processo que a gente chama de glicogênese, você acabaria muito mais facilmente tendo um acúmulo de percentual de gordura. Então, eu imagino que você já tenha entendido que o caminho não é fazer um bulking, uma vez que você, com uma alta quantidade de carboidratos, terá uma piora no seu percentual de gordura. E essa piora, pessoal, tende a se retroalimentar, e esse é provavelmente o pior problema que nós temos em indivíduos falsos magros que tentam entrar em bulking. O que acontece? Sendo repetitivo, quando existe um alto percentual de gordura, você acaba tendo então um processo de resistência à insulina. Esta insulina, por sua vez, muito diferentemente do que a maioria das pessoas fala, exerce o efeito de aumentar os níveis de saciedade no organismo humano. Só que, sendo redundante, se você tem uma resistência à insulina, então esta saciedade não ocorre mais da maneira a qual nós gostaríamos que ela ocorresse. Se essa saciedade não ocorre mais da forma como o organismo humano foi feito para fazer, então você tende a ter um consumo calórico, deixa eu acertar a corzinha aqui para gente, você tende a ter um consumo calórico cada vez maior, você tende a fazer superávites inconscientes cada vez maiores. Só que se esse superávit calórico está cada vez maior, e nós sabemos que existe um limiar para ganho de massa muscular, independentemente do quanto energia de caloria você queira entregar para o seu corpo, então você acaba com esse aumento de calorias fazendo justamente um aumento do seu superávit calórico. Até me adiantei aqui, acabei colocando um tópico a mais, mas esse aumento de calorias vai aumentar o seu percentual de gordura, e esse aumento de percentual de gordura vai aumentar a resistência à insulina, que vai aumentar o seu consumo calórico, que vai aumentar o seu percentual de gordura, e eu imagino que você entendeu onde nós chegamos, cidadão. Por isso que não existe vantagem alguma no indivíduo falso magro fazer um período de bulking. A grande realidade é que esse indivíduo deveria reduzir o seu percentual de gordura para que daí sim, num futuro breve, ele possa se aproveitar
seja de um período normocalórico, seja de um período onde ele faça um superávit calórico extremamente moderado, na maciota, para aquele indivíduo conseguir o ganho de massa muscular que lhe é devido, sem ter tanto ganho de gordura assim. A estratégia ideal para esse indivíduo falso magro aqui envolve, então, um período de déficit calórico leve, importante salientar isso, porque quanto maior a magnitude desse déficit de calorias, maior é a propensão de perda de massa muscular. Ora, a gente já está falando de um indivíduo que tem braços pequenos e pernas finas, então é claro que a gente não quer que isso venha a acontecer. Para além desse déficit calórico leve, o indivíduo deve ter uma dieta predominantemente hiperproteica, ou seja, esse indivíduo vai consumindo uma faixa de 1,6 até 2,2 gramas para cada quilo de peso corporal de proteína. Esse indivíduo vai distribuir a quantidade de carboidratos e gorduras de maneira igual ele consiga atingir aquele déficit calórico, mas talvez seja razoável um enfoque maior na quantidade de gordura da dieta desse cidadão. Por quê? Porque, como a gente comentou, os carboidratos têm, obviamente, uma quantidade a serem consumidos, mas não é como se nós tivéssemos tanta sensibilidade à insulina. Então, as gorduras boas, as gorduras monopoliinsaturadas, podem cumprir um papel muito importante para esse indivíduo falso magro atingir a quantidade calórica que ele precisa, sem que ele precise abusar da quantidade de carboidratos a serem consumidos. Esses carboidratos, qualitativamente, também precisam ter atenção, tá? Carboidratos principalmente ricos em fibras e fitonutrientes, cereais integrais, frutas e esse tipo de coisa. E fora isso, além do treinamento de força, o treinamento resistido, a gente também quer que esse indivíduo faça treinos de resistência, ou seja, que esse indivíduo faça cardio em sua rotina. E com a mescla desses dois treinamentos, é onde justamente esse indivíduo vai conseguir se encontrar na sua otimização máxima de sensibilidade à insulina, para que depois, obviamente, ele possa se aproveitar daquela condição, sem esquecer, obviamente, da qualidade do sono, de 7 a 9 horas por noite, para que esse indivíduo consiga otimizar ao máximo seus resultados. Tá entregue, cidadão. Mais direto do que isso, tu não vai encontrar em lugar nenhum desse YouTube. Então, se você gostou desse conteúdo, por gentileza, like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum tipo de notificação, porque tem bastante coisa boa chegando por aí. Tamo junto, até breve, fui!